queria me apresentar a vocês, né? Eu sei que muitas pessoas me conhecem e muitas pessoas me veem em vários lugares, então eu também queria ter uma ideia de você falando também o seu nome para mim. Então, eu sou o Lopes da Soraya. Soraya é aquela mulher linda ali que está de pé. Fica de pé, querida. Eu falei para ela que ela ia ficar de pé antes, para não ser pega de surpresa, né? Essa mulher linda, bem cuidada aí. E eu queria dizer a você que um dos motivos que nos traz aqui é a certeza que a minha família sempre me tem colocado, e aí eu também coloco meus irmãos, a minha família, com oração, com cuidado, com atenção. E eu queria partilhar isso com você. O pastor Alano, o pastor Tico, ele tem uma realidade ministerial de trazer fundamentos para a fé dos irmãos, e o meu ministério complementar a eles é o que essa fé traduz no dia a dia quando você sai de lá, daqui. Eu, quando converso com as pessoas, quando vejo as pessoas e quando as vejo na igreja, eu percebo tanta alegria, porque hoje é um dia de festa, é um dia de culto, é um dia de adoração ao nosso Deus. Mas amanhã tem a conta. Amanhã tem o laudo médico que você vai ter que enfrentar. Amanhã tem a sua empresa que de repente não está acontecendo da maneira que você imaginava. Amanhã tem o seu casamento com as dificuldades que você tem que enfrentar. Amanhã tem as dificuldades do cansaço natural da sua vida, quando os hormônios não suportam mais as pressões. Amanhã tem o desemprego. Amanhã tem a realidade nua e crua. E aí parece que a gente vem aos domingos para nos abastecer, para nos alimentarmos, para estarmos num banquete, enchermos as nossas panças para podermos sobreviver a semana. E eu pensei, mas Deus nos deu uma vida e vida em abundância. Tem algo diferente do que nós aprendemos aqui. Porque Deus não quer que ninguém venha aqui no culto para encher a pança e sair forte para mais uma semana, para precisar de mais uma semana. E eu fiquei pensando nos escravos que receberam a Cristo como Filemão e não tinham o que fazer, ele não tinha alternativa, não tinha... E aí, em Cristo Jesus, ele encontrou motivo de viver. Em Cristo Jesus, não foi a segunda, terça, quarta e quinta, mas ele sabia que o destino dele era o céu. Hoje eu fui visitar uma família com esclerose múltipla e inúmeras orações foram feitas e eles não foram curados. E eu fui com dúvida do meu coração que falar para eles. E Deus disse ao meu coração, e é o que eu queria dividir com vocês hoje, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, aponta para eles o céu. Aponta para ele Deus. Aponta para eles que isso aqui é um caminho, mas esse corpo será melhorado, transformado, glorificado à imagem dele. A esclerose não vai chegar no céu. A dor não vai chegar no céu. A angústia não vai chegar no céu. Mas o nosso Deus, que andou conosco em todos esses momentos, ele estará conosco, como sempre esteve. E Deus, essa noite, me trouxe essa realidade de como nós trazemos a marca de Cristo em nós, quanto nós, pais que estão aqui me ouvindo, levam para suas famílias o que recebem aqui, e como nós não conseguimos traduzir no nosso dia a dia a efetividade de Cristo habitar em nós. A nossa população, mais de 30% é evangélica, e o que nós vemos, escândalos, líderes de igreja trazendo escândalos, líderes de igreja se aproveitando das igrejas, líderes religiosos sendo pegos em atitudes estranhas. E eu fico pensando, o que é que efetivamente traz você aqui e o que efetivamente Deus quer que você saia daqui, saindo você uma realidade, porque a minha esposa muitas vezes não viu Deus, mas ela me vê todo dia. Você compreende a dificuldade e o poder que há em aceitar Jesus Cristo? Porque as pessoas lá no quartel, elas não veem Deus, mas viver. As pessoas no seu dia a dia não veem Deus, mas elas veem você. E aí? Qual é o poder do evangelho que nós temos transferido às demais pessoas? Qual é o poder do Senhor que tem feito com que as pessoas queiram beber da mesma água que nós bebemos?
Qual é o poder do Evangelho? A não ser simplesmente levantar a mão, glorificar a Deus e achar que está tudo bem? Não está tudo bem. As pessoas pedem mudança. As pessoas pensam que vão continuar tratando as coisas de Deus da mesma forma e da mesma maneira, como todo domingo vem aqui e realiza as mesmas coisas, um ritual. Não, 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 não. Jesus Cristo nos prometeu vida em abundância, vida grandiosa, vida espetacular nele. Tem algo errado com o nosso cristianismo. Eu queria dividir com vocês hoje aquela expressão que Jesus Cristo disse, e eu nunca entendi bem, depois da multiplicação dos pães. Ele diz lá algo tremendo para mim e para você, que não acontece em nenhuma religião. Ele disse assim: dai-lhes de comer. Cada pessoa que me ouve, cada jovem, cada senhor, dono da sua família, cada mulher, a mesma expressão que a palavra de Deus diz é para todos: dai-lhes de comer. E uma vida cheia do Espírito Santo tem que ter essa preocupação, porque eu creio, e aí eu vou dizer a vocês que boa parte das pessoas tem dificuldade, é porque elas realmente não entenderam o encontro que tiveram com o Senhor Jesus Cristo. Por favor, irmã, João 3,16. Um dia eu cheguei na igreja e alguém falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, dizendo que alguém se importava, que alguém atentava para mim, que alguém olhava para mim, que aquelas dores, que aquelas angústias, que aquele pecado, aquelas coisas que traziam em mim, tinha a importância para alguém. Aí a palavra de Deus diz em João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo. Foi a primeira vez na minha vida que eu percebi que alguém se importava comigo. Alguém realmente se importava com a minha conta bancária, com eu não conseguir trazer os resultados que eu queria para a minha vida. Alguém me amou. E aí a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Da mesma forma que eu estou dizendo para vocês, dai-lhes de comer, ele deu de comer, ele deu o Filho, ele deu o melhor. O pastor falou questão de excelência, e eu estou dizendo para você essa noite, Deus está dizendo para você que além de te amar, ele deu o Filho por você, para comprar a você. Como o Apocalipse diz, comprou homens de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Eu fui comprado por Deus. Eu fui resgatado por Deus. Eu fui escolhido por Ele. E como também diz o Salmo 37:5, eu que não tinha esperança em nada, eu ouvi esse salmo e eu ouvi e coloquei, depositei minha vida lá, quando ela diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Eu não tinha propósito, eu não era um gênio, eu não tinha o que fazer, eu não sabia exatamente nem como fazer, mas eu disse: se eu me jogar na jangada, no navio dele, ele vai me levar a bom termo. Você sabe, quando eu olhei ali as fotos, é porque meu Deus fez, meu Deus faz, e meu Deus fará. Entrega teu caminho ao Senhor e o demais ele fará. Você sabe, quando esse movimento acontece pelo Espírito dentro de você e rompe todas as suas cadeias, e rompe todas as suas estruturas, e você passa a olhar para cima, e você passa a acreditar que você tem uma importância nesse mundo tremendo. Toda vez que eu chego aqui, eu olho lá para o céu, aquelas 3 janelas, eu olho para as nuvens, e hoje eu estava ouvindo alguém falando, uma nuvem dessa de cúmulos nimbus tem mais de 1 trilhão de peso de água, e ele não cai pelo poder de Deus, pela matemática que ele colocou no universo. Aí eu penso: esse Deus me amou,
Esse Deus se importou com a minha história. Esse Deus cuidou de mim. Esse Deus merece todo o meu louvor, toda a minha adoração, toda a minha vida. E aí eu me pergunto, por que me amou? O que eu tenho de tão importante para Ele morrer por mim? Para Ele me redimir? Para me resgatar? Perdoar as minhas culpas, para olhar para mim e fazer habitar em mim o seu Santo Espírito, porque Ele me conhece pelo nome, de pagar o preço por mim, preço de sangue. E sabe qual a conclusão que eu cheguei a essas perguntas? Eu não mereço. Eu não tenho nada que eu possa oferecer a Ele em retorno por tudo isso que Ele fez por mim. Se você entrou aqui achando que há alguma justiça em você, está aqui um homem para te dizer, não há nada em você que possa trazer a benignidade de Deus, a não ser o amor dele mesmo. Eu dependo da graça para ser salvo. E graça é favor imerecido. Sabe, carinha, você que está na sua casa se achando bambambam, que acha o Senhor da razão, saiba, todos nós aqui somos deficientes, todos nós somos carentes de uma coisa chamada graça. Eu dependo dela para ser salvo, eu dependo dela para viver em glória. O Espírito é um presente, é um cumprimento da promessa de Deus. Para receber presentes, eu tenho que estar com as mãos vazias. Uau! Boa parte da minha vida, eu como militar entendi, é pelo poder do meu braço, é pelo poder da minha ciência, é pelo poder da minha prudência. E aí eu descobri que eu em Cristo Jesus não é pelo poder do meu braço, mas é pelo poder do braço dele. Eu ser salvo é pelo poder do braço dele. Eu ser santo é pelo poder do braço dele. Ou você acha que todo dia eu levantar dizendo assim, eu não vou adulterar, eu não vou roubar, isso vai adiantar? Não. Todo dia eu levanto, glória ao teu nome, exaltado seja o teu nome, que a minha vida esteja jogada em ti, porque eu quero te amar. Quando eu me aproximo da luz, eu me afasto das trevas. A física explica isso. Eu não posso acordar todo dia, olhar para minha esposa, e aí para você jovem essa, olhar para ela e dizer assim, amor, eu não vou adulterar, tá bom? Você imagina? Aí no outro dia, e é o que a gente faz com Deus. Deus, alcoólatras anônimos, hoje eu não vou pecar. Hoje eu vou deixar de ter razão. Como a gente tem razão? Lá em casa eu era conhecido como o senhor da razão. Eu sempre estava certo. Eu sempre estava certo. É o que a gente faz com Deus. Hoje eu não vou pecar. Hoje eu não vou pegar o número daquela pessoa. Hoje eu não vou mandar uma mensagem. Hoje. Quando eu deveria levantar o meu dia e dizer, Senhor, eu sou do Senhor. A minha vida está em Deus. A minha alegria é o meu Senhor. O que eu posso fazer para glorificar o teu nome? O que a minha mente pode estar guardada para glorificar o teu nome? E aí, quando eu entendo que eu não mereço, ao entender isso, a palavra de Deus diz, quando eu estou com as mãos vazias para receber a graça de Deus, eu sou recebido como filho adotivo em Cristo Jesus, em Deus, e o que acontece em mim é um temor e uma profunda reverência. Dependo do entendimento do real encontro na cruz. Lembre-se que Pedro falou depois do Pentecoste, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Você já sabia que você está lá na Bíblia? Isso é para você, né? Você viu ali?
todos os que ainda estão longe. Uau! Foi para mim. Uau! O Espírito Santo está dizendo para você. É a promessa. Ele cumpriu a promessa para nós que estamos longe. E que agora em Cristo nos tornamos perto e fomos feitos um só povo, igreja de Jesus Cristo. Você compreendeu isso? Você compreendeu isso? A palavra está dizendo para você. Isto é, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Somos chamados por Deus. Aleluia! Somos chamados por Deus. Qual a resposta que damos a este grande amor? Paulo reduz isso a uma expressão maravilhosa que está em Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele deu resposta para mim e para você. E estranho que ele não diz ali que eu vivo no culto. Ele não diz ali, vivo pela fé. Ele não diz que vive pela fé por causa do culto. Ele não diz que vive pela fé nas ofertas, na comunhão, nas orações. Ele diz, vivo pela fé, vivendo. Querido, você não é crente 3 horas, 4 horas, 5 horas. Você não é temente a Deus em alguns momentos e no momento do jogo, e no momento do xingamento, e no momento de falar alguma coisa errada. Não. Paulo disse, a minha vida está crucificada em Cristo. Isso quer dizer, o meu levantar, o meu caminhar, o meu beber, o meu comer, o meu agir, o meu ir tomar banho. Não tenho como. Eu até gostaria. Espírito Santo, o Senhor está agora fora de mim, está aqui, agora deixa aqui comigo. E aí eu vou responder para as pessoas, por que você não pode fazer? Aí a minha resposta tradicional é, porque a minha igreja não deixa. O jovem, quando é perguntado, porque a minha igreja não deixa. Ou seja, o Espírito Santo saiu de mim naquele momento, e eu disse, Espírito Santo, fica aqui do lado, porque agora, não. O Espírito Santo de Deus está conosco em toda a nossa vida, e isso é tremendo. E aí, esta sabedoria de Cristo em nós, esperança da glória, este conhecimento produz em nós sabedoria e prudência para viver a vida. Já que Ele está o tempo todo comigo, eu tenho que ter prudência para viver a minha vida. E o temor desse Senhor em mim me traz sabedoria e conhecimento do santo, como diz em Provérbios 9:10. E essa sabedoria escancara para nós o nosso estado deplorável, indigno, não merecedor do Pai. Uau! Caramba! Agora eu vou falar até com o pastor, né? O pessoal recebeu um roldão assim, né? Não merecedor do Pai, é isso mesmo. Com toda a minha vida, é merecedor de alguma coisa? Não, sou merecedor de nada. Mas conto com a graça dele. Conto com a benignidade dele. Conto com a alegria dele. Conto com a presença dele. Eu mereço? Não. Sabe por que eu não mereço, queridos? Porque essa palavra diz que Deus tem uma atração especial por quem tem necessidade e não para quem não tem. Essa palavra diz que a mulher de fluxo o encontrou, que a mulher, necessidade da cura que o encontrou, que uma mulher
que estava lá junto da sua cidade de Samaria, que onde tem várias outras mulheres, mas uma mulher adúltera recebeu a presença de Deus. Uau! Que coisa tremenda! Deus não veio para os sãos, Deus veio para os doentes. Se você é são, está no lugar errado. Se você veio aqui domingo achando que a sua santidade é tremenda e que todos têm que mirar em você, ouça isso, nós não precisamos, porque somos mortais, somos pessoas falíveis, mas cremos num Pai que nos ama e que em nós produz a santidade que é prevista para Ele, para glorificá-lo, para bendizê-lo. Você sabe qual foi a graça de mim para minha esposa? Mulher, eu sou falível. Eu sou necessitado da graça. Sabe quando eu melhorei com os meus filhos? É quando eu percebi que eu não precisava ser tão exato para que eles pudessem me respeitar. Sabe você, todos que me ouvem nesta igreja hoje, saiba que Deus ama a sua humanidade. Que Deus entende você, que Deus compreende você. É por isso que Ele veio como homem. Para que nós não fôssemos um bando de hipócritas, para que Ele entendesse a dor do nosso coração, para que Ele chegasse num funeral e pudesse chorar e expor a sua necessidade e dizer: eu entendo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que Ele habitou entre nós, Ele colocou a tenda para viver conosco e conhecer a nossa miséria. Exaltado seja o nome dEle. Que mesmo conhecendo a nossa miséria, Ele nos amou, e resgatado nele, nos tornamos filhos dele. Quem é filho aqui, diga amém. Quem pode, põe a mão na sua cabeça e diz assim: meu Deus, Ele me ama. Como? Como? Uau! Ele me ama. E os filhos de Deus têm uma característica de ser cheio do Espírito. E o primeiro dessa característica é priorização. E eu até brinco. Priorização para mim é uma busca constante de eu me parecer com Deus. Você que está me ouvindo, quando você prioriza, e prioriza corretamente pela palavra, você está buscando cada vez mais parecer com o seu Deus. Olha que a palavra de Deus diz. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Priorizar o amor da minha vida é Ele, com tudo que sou. Quando o homem chegou lá no culto e bateu no peito e disse: Deus, eu sou o que sou, o Senhor pode me ouvir? Deus do céu disse: amém, eu vou te ouvir. Quando Davi se colocou no Salmo 51, depois de um momento difícil da vida dele, e disse: Senhor, o Senhor pode me resgatar, pode me perdoar? Deus disse: amém, eu estou junto. Quando eu digo no meu coração: o Senhor é o amor da minha vida, o Senhor é a bênção maior que eu posso ter, e aquilo que eu falei logo no início, quando eu fui visitar essa família, nós perdemos a essência quando esquecemos de dizer para as pessoas: sabe, a maior bênção para a sua vida é encontrar a Deus, encontrar o Espírito Santo, encontrar Jesus Cristo. Eu quero apresentar consequências disso e esqueço de dizer o principal. Sabe, minha mulher, quando você vê Deus em mim, com certeza você será melhor para mim, porque eu serei melhor para você. Sabe, filho, quando você vir Deus em mim,
Quando você vira que eu tenho priorização em Deus, quando eu amo acima de todas as coisas, você vai me entender melhor e eu vou te entender melhor. Mas a palavra de Deus diz que a priorização é buscar o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6,33. E a palavra de Deus é repleta disso. Para aqueles que falam a linguagem do Espírito, andai no Espírito, pensai nas coisas do alto, vivei de modo digno, como diz as cartas paulinas em Colossenses 3 e Filipenses. Mas o especial dessa priorização, e eu queria dizer para você e pedir um perdão, principalmente para os casais, que eu ministro tanto e gosto de trabalhar com eles, que é eventualmente nós todos achar que os líderes têm resposta para tudo. E eu queria pedir desculpas a vocês, porque quando ouvimos um problema, automaticamente a nossa função é buscar uma solução para o problema. E eu queria dizer para você que muitas vezes nós não sabemos. E eu queria acolher você e dizer que se nós não tivermos uma coisa, você vai ter a nossa presença junto com você. Eu não sabia bem o que falar para uma avó que tinha acabado de perder sua neta depois de um mês, depois de poucos meses que seu filho morreu também, de uma família de 7 pessoas, 2 pessoas morrer. E eu passei uma manhã toda, uma madrugada toda, segurando na mão dela, e eu não sabia o que falar, e o Espírito dizia, fica só, fica parado, esteja com ele, acolhe. E eu passei toda a madrugada segurando na mão dela. E ela tinha as crises de choro. E eu dizia, a promessa de Deus, a esperança. Calma, tranquilidade em Deus. E para a glória de Deus, nasceu a netinha dela agora, há 2 meses atrás, a nossa neta também. Para trazer alegria ao coração daquele coração tão dolido. Como o professor da academia que eu fui visitar em último momento da vida, ele já não podia ouvir, já não podia trabalhar. Poucos minutos depois ele morreu, mas junto do ouvido dele eu pude dizer, o Senhor é meu pastor. Nada falta. Ele nos faz deitar em pastos verdes. Ele nos dá a presença dele mesmo no caminho da morte. E ele vai nos fazer habitar. Agora você, daqui a pouco eu, daqui a pouco outro, ele nos fará habitar para sempre na casa dele. Acolhimento. Não pedem da igreja resposta para tudo. Não pedem de Cristo resposta para tudo. Mas pedem que ele esteja junto. Queridos irmãos, em nome de Jesus, a preocupação maior de Jesus Cristo, quando estava para ir, é: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, que vos atureis uns aos outros, que suporteis uns aos outros, que não difameis uns aos outros, mas que elevem um ao outro, porque o restante todo mundo faz. Pessoas muito bem preparadas para pregar, para falar para as pessoas, o mundo está repleto. Possivelmente outras pessoas estariam aqui falando e muitos chorando, se debulhando em lágrimas, pelos exemplos, pela maneira de pregar, pelo modo de pregar, mas a palavra de Deus é a única que diz amém. Amém. Amém quando não entender, amém quando estiverem sendo agredidos, amém quando não estiverem entendendo, amém. Porque foi o amor que destruiu o comunismo soviético, foi o amor que destruiu vários e vários reinos, o amor que destruiu o Império Romano, e hoje estamos aqui falando desse Cristo que foi envergonhado na cruz. Mas hoje a igreja pelo mundo todo diz: Roma, você não existe mais. Mas Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Exaltado o nome dele. Acolhimento. A parábola do bom samaritano, lembram? Ele não conhecia o carinha. Estava lá jogado pelo caminho. Mas ele disse: se eu estivesse lá, eu gostaria que alguém cuidasse. Eu vou cuidar. Ele não perguntou o que devia fazer, quanto custaria. Ele foi lá e fez, em nome de Jesus. Você que está aí parado me ouvindo, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo, porque Deus te chamou para fazer.
para obrar nele, para ser luz do mundo, sal. Caramba, hoje eu estou até estranhando, pessoal. Cuidado. Cansei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha que tremendo. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás no templo? Não. Nas orações? Não. Na leitura bíblica? Não. Ele diz assim, em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 5, 9. Querida igreja, prioriza o Senhor. Sabe aquela hora que você tem vontade de dar um tapão no seu filho? Prioriza o Senhor. Ele é muito importante para o meu Deus. Sabe aquele momento que você está doido para dar uma rasteira no seu esposo? Prioriza o Senhor. E diga, Senhor, ele até merece, mas eu vou me segurar. Sabe aquele momento, maridão, que você quer dar aquela ordem de uma palavra dura e várias vezes a minha esposa, calma, a palavra está dura demais. Segura boa, segura aí. Se segura e diz, Senhor, é pelo Senhor. Eu quero apresentar para os meus netos, quero apresentar para o Cauã, quero apresentar para a Alice, quero apresentar para o Otávio, quero apresentar um Deus tremendo que os ama e que quer levá-los ao céu junto comigo. Levar o céu junto comigo. E aí, a segunda característica, além de priorização, as coisas do Senhor, no sentido de nos parecermos com Ele, é gratidão e louvor. Linguagem do céu. Quer falar como os anjos? Seja grato. E louve ao Senhor. Quando a pessoa começa a falar muito do outro, tem alguma coisa errada com ela. Quando as pessoas começam a... Linguagem do céu, gratidão e louvor. O carro acertou. O carro do nosso querido Ronaldo e a Cláudia. Senhor, está aqui. Graças a Deus ninguém se machucou. Louvado seja Deus. Você entende por que o mundo acha o crente maluco? Porque o crente nessa situação ele diz, louvado seja o meu Deus. Ele vai trabalhar em prol disso. Sabe aquela situação de crise que todo mundo está? O crente está lá, louvado seja o meu Deus, Ele vai cuidar, Ele vai trabalhar. Sabe por que as pessoas te veem com doido? Porque naquele momento que todo mundo está, você abaixa a sua cabeça e diz, o meu Deus é tremendo, Ele está nessa situação, Ele não me deixa sozinho, eu o conheço, Ele sempre fez, Ele faz e Ele vai continuar fazendo, a minha confiança está nele. Eu não confio em carros, eu não confio em cavaleiros, eu não confio em homens, eu confio no Senhor da glória. Você compreende? Salmos, e aí a palavra de Deus diz, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 18 a 20. Sempre quando temos gratidão e louvor, o próprio nome diz, gratidão, é graça, é recomeço, é vamos. Aleluia! Como é tremendo os irmãos lá no sul, com as suas casas cheias de água, pegam o violão e digam, meu Deus vai me dar condições de ter algo melhor. Porque eu não sou preso a isso aqui.
Aconteceu, eu não pude fazer nada, mas meu Deus me dará melhor. O cristão, ele não para ante as dificuldades, ele exalta a Deus. Paulo na prisão, Deus vai cuidar de mim, eu estou aqui por causa dele, ele vai tratar tudo. E Deus, aconteceu o reboliço. Quando acontece, quando não acontece, gratidão e louvor. Louvor não é o que fizemos aqui, apesar de ser muito importante. Louvor é quando o diagnóstico chega. É quando eu falei da empresa. Quando a comunicação com o esposo já não estão adequadas. Lá em casa é sempre assim. Querida, você está feliz? Aí ela responde para mim, sempre, né? Louvor, adoração. Olha que coisa tremenda. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Salmo 40:1-3. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:6-7. Sofrimento, dor, dias difíceis fazem parte da caminhada. Notícias ruins, correção de Deus, os nãos dele. Isso é principalmente para lembrar o quê? Eu não sou daqui. Uau! Sabe as estrelas? Sabe o céu? Lá é o meu lugar. O Senhor colocou toda a natureza à nossa disposição, ao nosso comando. Sabe por que o seu corpo está sendo deteriorado? Aqui não é o nosso lugar. Olha o que a palavra de Deus diz. Em Hebreus. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável, 12, e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, isso é lá no Monte Sinai, e ao som de palavras tais, que quantos a ouviram e suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Isso é o Velho Testamento, a lei, lá em Moisés. Mas olha, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Mas olha o que o autor de Hebreus diz para você e para mim. Mas tendes chegado ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Uau! Tem uma assembleia me esperando. Filho, sabe por que temer ao Senhor? Jovem, por que temer ao Senhor? Tem uma assembleia nos esperando. Sabe por que coisas acontecem que às vezes a gente não entende? Tem uma assembleia nos esperando. O nosso Deus está nos aguardando. O Pai está nos aguardando para continuar a festa que foi a nossa salvação aqui. Que coisa tremenda é o batismo. A gente não tem como não se emocionar. Uma alma simbolicamente recebida nos céus, e os céus todo preparado, todo engaladoado, para poder trazer a alegria do Senhor em ver aquela alma, trazer gostoso, colocar no colo e dizer, uau! Eu sou Senhor de todas as coisas, mas me emociono quando vejo uma alma se rendendo aos meus pés. Mas olha só que coisa tremenda, a respeito do dia ruim, está lá em 1 Coríntios 15. Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis,
e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Uau! Uau! Sabe, artrite reumatoide tem data de validade. Sabe, idade, cabelos brancos, rugas, tem data de validade. Sabe, as tristezas, as não situações que eu concordo e não concordo, tem data de validade. Um dia eu terei o corpo, a imagem daquele que o Senhor tem preparado para mim. Uau! Que coisa tremenda! Além de estar na assembleia, eu estarei com um corpicho, que a morte não tem mais poder sobre ele. Onde eu estarei vivo e vitorioso para sempre em Cristo Jesus. Eu já tive 6. Eu me lembro de 5 anos, quando dei soco no relógio de alguém e quebrou. Poucas memórias eu tenho. Eu já tive 15 quando me batizei. Eu já tive 17 quando entrei para Forças Armadas. Eu já tive 24 quando eu me casei. Eu já tive, quantos anos depois nós tivemos, Tiago? 26. Aos 31 já tinha os 3. Eu fui em várias missões e saí da Força em 2016. E estou trabalhando lá até agora. Tem vários anos e os anos pesando em mim. Mas o céu diz que eu sou novo nele. As coisas chegam para mim, as coisas vão chegar para você, mas o céu diz para mim: você é meu. Tem promessa de vida eterna. Isso que é corruptível será revestido pela incorruptibilidade. Isso que é mortal será revestido da imortalidade. Uau! Tremenda promessa de Deus. Eu não sei porquê Ele me amou, mas Ele disse isso para mim. O Velho Testamento apontou para Jesus Cristo, a chegada dele. O Novo contou a história dele e disse para mim o que deveria acontecer e o que aconteceu. E agora a promessa de Deus diz o que vai acontecer. Eu tenho vida eterna, mas eu preciso morrer para chegar lá. Mas chegará o dia que os cristãos não precisarão morrer, porque serão transformados num piscar do olho. Ora vem, Senhor Jesus Cristo. Ora vem. Por que eu sofro ainda nesse mundo? Queridos, eu tudo tenho, e aí eu peço até desculpa, parece um modo de menosprezo, mas não é. Eu tenho praticamente tudo o que um homem gostaria de ter. Isso é nada diante da glória que o Senhor tem para mim. Eu não posso achar que a minha cama king size seja melhor do que o céu. Eu não posso pensar que tudo que eu tenho lá seja uma porçãozinha do que o Senhor tem preparado, por melhor que seja. E eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, o meu Deus, em gratidão e louvor, habita o meu coração. E eu sei que quando eu não tinha, Ele já era especial. E agora, quando eu tenho, Ele é mais especial ainda. E eu inflamo você. Não aceite a realidade que você está vivendo. Glorifique ao Senhor, bendiga o Senhor. Porque o louvor não tem a ver com o momento que você vive, mas com a satisfação da sua alma em ser dele. Organização. Eu falei naquela vez e eu estou terminando. Que essa parte não é comigo. Uso dos meios e do tempo. Sabe porque muitas vezes você está com problemas sérios? Falta de organização. Organização financeira. Organização do tempo, organização da sua rotina do lar. Sabe por que a mulher reclama?
Porque muitas vezes você dá atenção para tudo e não organizadamente dá atenção para as coisas mais importantes, que é a sua família, que é a casa do Senhor, que é o louvor ao Senhor. E eu digo, quer ser um homem abençoado, carinha? Você que é jovem aí, organização. Se tem uma coisa que o chefe gosta de ver em qualquer subordinado é organizado, sabe do que está falando, sabe daquilo que está tratando, entende e compreende o uso dos meios, do tempo. Tempo é um recurso finito, queridos. Sabe agora, você com 30 e pouco, se Deus permitir, daqui a pouco você chega aos 40. E você nem percebeu, e você nem fez, e você nem entendeu, e continua não entendendo. Em vez de entender e crescer, e achar e ver Deus em todas as coisas, você continua sendo um reclamão, um chato de galocha. Porque uma característica dos homens com o Espírito Santo de Deus também é a alegria. Uau, como eu sou alegre! Eu me recuso a plantar uma semente aqui dizendo que eu tenho que ser, porque sou líder, sou um cara chato, um cara que não brinca, um cara que não entende, um cara que não vive. Eu vivo a minha vida. E sou muito feliz com o que Deus faz com ela. Eu vivo a minha vida. Organização, obediência. E aí é tremendo. Uso da língua. Bênção e maldição. Alguém me perguntava alguns anos atrás como vai sua vida. Eu, mais ou menos, não tanto quanto eu queria. E Deus começou a me incomodar. Para com isso, cara. Sua vida. Hoje eu digo, todo mundo que me pergunta, maravilhosa. Fantástica. Como que está? Maravilhosa. Eu nunca respondo nada diferente. Porque, irmãos, o que eu vou plantar na minha vida? Como que está o casamento? Minha esposa. Você tem tempo? Ainda pergunta assim, você tem tempo? Porque a minha esposa é a minha esposa. Se ela é assim, é o que você é, porque é você que plantou isso nela. Se ele é assim, é o que você é, porque é você que plantou isso nele. Está vivendo 15 anos. Deitado 15 anos com a mesma pessoa. Se a pessoa é aquilo, porque você reflete o que você é. Um reclamão. Uma pessoa que esquece de exaltar o Senhor e usar a língua para dizer, Senhor, eu o abençoo, eu o amo, eu quero exaltá-lo, eu quero levantá-lo, eu quero fazer dele melhor, eu quero fazer dela melhor. Ela vai ser a melhor pessoa do mundo. Uso da língua, bênção e maldição, corrói a unidade, o amor entre os irmãos, machuca por demais os cristãos. Honrar pai e mãe. Eu sempre bato nessa tecla. Se tem um cara que é exemplo disso, sou eu. Quer ser feliz, carinha? Vocês aí novinhos. Honra o pai e a mãe. Honra pai e mãe. Os abençoe. Mas você não conhece meu pai, não. A palavra de Deus também diz que honra. Quer ser um cara abençoado? Honra pai e mãe. Quer um marido abençoado? Aquele que honra pai e mãe. Quer uma mulher abençoada? Aquela mulher, aquela pessoa que não aprendeu esse princípio é infeliz ao longo da sua vida, até pedir perdão a Deus e se reconstruir com Deus. E reconstruindo com Deus, ter direito a esse privilégio. Honra pai e mãe, e serás feliz, e serás abençoado, e viverá bastante. Uau! Será até flamenguista. Ganhou ou perdeu, pastor? O pastor disse, eu vou dizer para você que ganhou o campeonato. Perdoar, amar, cumprir o propósito, o chamado, a missão a ti confiada. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Irmãos, em nome de Jesus, não fica olhando para nós achando que temos solução para tudo. A palavra tem, para a sua vida. Quantas e quantas pessoas não entendem esse princípio e sempre repassa para alguém, né? Ô pastor, vem aqui orar, porque tem uma pessoa. Pastor, tem aqui
A minha esposa, queridos, levanta a sua mãozinha. Eu sempre gosto disso. Levanta a sua mãozinha. Ela é santa, tanto quanto a do pastor, tanto quanto a minha. Põe a mãozinha assim na sua boquinha. Ela é abençoada. O Espírito está nela. Se tem alguém que tem que romper em fé nos momentos de desespero, é você. Bata fora, Satanás. A minha casa é do Senhor. Se tem alguém que tem que se levantar com os talentos que foram colocados e diz: por que não eu? Hoje está lá o pastor pregando, o pastor Tico. Por que não eu? O Senhor não me ama? Por que não eu abençoar outros casais? Por que não eu abrir minha boca para as pessoas que estão do meu lado? E aí eu fico até brincando, né? A gente fala de Monjaro, a gente fala de complementos alimentares, a gente fala da última comida que a gente teve, a gente fala do rapaz que morreu com ela, a gente fala de tudo. Mas eu não digo para ela que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador capaz de transformar a vida dela eterna nele. E sabe quem vai falar? Você. A palavra de Deus diz que alguém deu 5 talentos para um homem, 2 talentos para o outro, 1 para o outro. E ele foi embora e voltou e cobrou uma prestação de contas e perguntou: o que é que você fez com os 5? O que você fez com os 2? Mas Deus, o Senhor sabe que eu não sei fazer nada. Uma mulher pegou um lápis e uma caneta e disse: eu vou escrever para as pessoas e vou dizer de Deus para as pessoas. Eu vou nos presídios escrever para os presidiários, para que eles tenham uma boca, de modo que possa chegar uma palavra de afeto para alguém. Ela era diferente de você? Teve uma madre chamada Teresa de Calcutá, pequenininha, 1,50 m. Ela, quando olhou as pessoas pobres pelas ruas, as pessoas sem nada, ela disse: alguém precisa começar a fazer alguma coisa. Ela não perguntou: mas os pastores não estão fazendo? Os líderes mundiais não estão fazendo? As pessoas com autoridade e os políticos não estão fazendo? Ela diz: o meu talento é cuidar delas. E eu vou cuidar delas. E vou chamar outras malucas que acreditem nisso e cuidam dela. E essa mulher morreu, mesmo sendo católica, com uma obra tremenda que muitos de nós não temos coragem de fazer. Martin Luther King foi levantado como um doido para pregar no momento onde negros não tinham um espaço em lugar nenhum. E ele começou a pregar: somos iguais e vamos, em amor, sem luta, conquistarmos essa igualdade. Um doido se levantou e disse: vamos. Não posso. Tenho um Fantástico. Não posso. Tenho meus compromissos. Não posso. Tenho meus afazeres. O de 1 talento falou isso. Eu não posso. Eu não posso. E Deus, quando chegou para ele, cobrou e disse assim: mas, cara, você não fez nada mesmo? Para todos nós que somos empregados, nenhum patrão, todo patrão abomina falta de iniciativa. Você foi chamado para fazer, cara, em Cristo Jesus. Estou vendo aqui aquele querido lá, e ele contou a história dele lá com o Uber, lá na região, e ele resolveu levar as pessoas que estavam fazendo uma capacitação, e ele, no meio do caminho, levava a gente para lá e para cá. E eu sempre vou fazer isso, querida. Você que está se levantando, não fique com medo. Louvado seja Deus. Você não está tendo medo. O medo não faz parte da história cristã. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo não faz parte da nossa história. Eu vou fazer, vou acreditar, vou bater com a cara na água, ok? Mas vou fazer.
vou orar, vou pedir intercessão, vou pedir a Deus, vou fazer, vou cuidar, vou tratar, vou chamar minha esposa para conversar, e depois eu chamo o pastor também, depois chamo o diácono, chama também, faz um culto lá, faça! Que coisa boa para o cristão, quando ele não quer fazer nada, vamos orar. Vamos orar. Cristãos frouxos. Cristãos que não estão dispostos a receber da presença de Deus. Cristãos que não estão dispostos a pôr a água. Moisés foi assim. Tinha lá um grande problema para ele. Um exército vindo atrás, um mar, um cajado na mão. Meu Deus, o que é que faz? Põe o pé na água, cara. Faça algo. Tem alguém desesperado, levanta a voz em clamor, ore a Deus. Chore junto com ele. O abrace. Faça alguma coisa. Mas aí nós pensamos, mas pera, se eu abraçar, depois vai precisar disso. Não pense no desdobramento, haja. Haja pelo Espírito Santo de Deus, haja. Oração. Tiago, caraca, você diz que tem fé e não faz nada, eu duvido da sua fé. Agora tem obra e diz que tem fé, opa, vamos começar a pensar. Queridos, estamos terminando, mas eu queria dizer que justamente o ser cheio do Espírito Santo está dentro dessa verticalidade que a cruz traz. Receber do Pai o vertical, encher-me dele, da presença dele, para que isso jorre para outras vidas. Eu não posso achar que o Tiago não tem que ver Deus em mim. Eu não posso achar que o Daniel não vê Deus em mim. Eu não posso achar que a Soraya hoje, depois, quando chegar lá em casa, e eu perguntar como é que foi a mensagem, e ela diga, normal, tranquilo. Porque o único Deus, muitas vezes, que ela vê, ao longo de todo esse tempo que nós estamos juntos, fui eu. Todas as vezes que choramos pelas misérias do nosso casamento, toda vez que choramos pelas tristezas do nosso casamento, pela nossa relação, o único Deus que ela conseguia ver naquele momento era eu. E hoje, em nome de Jesus, eu quero que nós saiamos daqui não alimentados para viver uma semana, mas alimentados para viver uma eternidade em Cristo Jesus. Eu quero que a gente jorre esse poder que Deus tem feito e tem fundamentado pelas palavras do Tico e pela palavra do pastor, que você jorre em direção às vidas e que elas sejam salvas, que elas sejam curadas, que elas sejam transformadas, mas principalmente que você saiba a realidade sua de ser filho de Deus, de ser filho amado, de ser cheio do Espírito Santo. Essa palavra é para você, marido, essa é a palavra para você que está com dificuldades hoje. Há esperança em Cristo Jesus. E a esperança está em buscá-lo e dizer, o Senhor pode cuidar das minhas coisas? Eu vou colocar o meu coração, a minha vida. O Senhor pode cuidar do desemprego? Eu vou colocar a minha intenção e vou glorificá-lo. O Senhor pode cuidar do meu casamento? Trocai comigo, me dê seu fardo pesado e receba o fardo leve. Essa noite é noite da gente ser cheio do Espírito Santo de Deus, em ações, com mãos livres, sem nada, desarmados, e dizer para Ele, faça, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto para receber. Eu estou pronto para ser essa autoridade na minha casa. Eu estou pronto para ser essa autoridade na minha língua. Eu estou pronto para ser essa realidade no perdão. Eu estou pronto para ser essa realidade no propósito. O Senhor me chamou com um propósito. A minha vida tem importância. A sua vida tem importância. A sua identidade tem importância. E essa igreja em Cristo Jesus sempre acenderá em você. Querido, há esperança. Lely
Leide, Tita e Wesley. Eu não tenho uma resposta. Mas tem novos céus e nova terra, onde a dor não vai chegar, onde as lágrimas não mais cairão. E a palavra de Deus diz em Apocalipse: Ele é e será o nosso Deus. Eu queria, essa noite, convidar você, já que eu perdi, aposto com a minha esposa mesmo, eu queria convidar você a se render diante desse Deus e dizer: Senhor, o Senhor pode? E aí tem uma passagem na Bíblia tremenda. E Deus ama quando nós somos inteiros diante dele. Um pai que via seu filho destruído, jogado por Satanás no fogo, na água, exposto ao ridículo. E um pai vendo o filho, ele gostaria de morrer pelo filho. E ele chega diante de Jesus Cristo e fala: eu fiz de tudo. E eu creio, como pai que sou, eu fiz de tudo. Eu fiz de tudo. Mas ninguém conseguiu. Os seus discípulos também não conseguiram. E eu acho fantástico, como eu estou dizendo para esse culto, Jesus Cristo disse assim: você crê que ele pode ser curado? E aquele homem foi tremendo diante de Deus. E diz: ajuda-me a crer. Eu estou falando com homens e mulheres que convivem diariamente com a briga entre crer e não crer, entre aquilo que acontece e que eu dou glória a Deus, entre aquilo que não acontece e eu digo não entendo. E por muitas e muitas vezes a gente entra nesse lugar e não entende bem, e se emociona com os louvores, e se emociona com alguma coisa e acha que Deus está falando, mas a vida toda para nós é: eu creio, eu não creio. E esse homem foi íntegro com Deus quando disse: ajuda-me a crer. E hoje, em nome de Jesus Cristo, Deus está convidando a igreja dele para abraçar a ideia que foi colocada e proposta pelo Espírito Santo de Deus nele. Eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, e eu vou operar nele para a glória e louvor dele, e a minha vida é uma bênção, a minha história é uma bênção, a minha estrutura é uma bênção. Eu não aceito nada melhor do que isso, porque o Filho morreu por mim. O Filho me deu vida e me deu com abundância. Eu não vou aceitar palavras que me desestabilizam, porque a palavra de Deus diz que eu sou filho do rei. E a palavra de Deus diz que aquele homem respondeu: Espírito, Jesus Cristo, me ajuda eu crer. Me ajuda eu me animar. Me ajuda a eu entender que tem algo maior. Como foi dito na palavra, tem um céu para mim. Tem uma estrada para mim. Eu estou aqui no oásis, situações para lá ou para cá, mas eu estou caminhando, onde os grandes servos do Senhor estão aguardando como uma grande nuvem de testemunho. O pastor hoje me falou de um grande servo que deu a camisa bonita para ele. Ele está lá nos aguardando. Ele lutou por isso. Ele brigou por isso. Ele deu a vida por isso. Nós encontraremos Paulo, Pedro, nós encontraremos as pessoas que nós amamos e que o receberam como Senhor e Salvador. E nós olharemos para o autor e consumador da fé e diremos: é tremendo. É tremendo. Se essa nossa comunhão é maravilhosa, imagina o grande encontro da Assembleia,
dos santos, da Igreja Universal, Assembleia dos Justos. Glória, honra, louvor, toda santidade seja dada ao Rei, riqueza, salvação, glória, digno, 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 digno.